Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itaperuna. E criei esse canal aqui no YouTube para compartilhar com vocês mensagens preciosas da Palavra de Deus. Hoje, a nossa mensagem tem como título Contado, Pesado e Achado em Falta. Ela é baseada na história de um rei babilônico, o rei Belsazar, história que está narrada no capítulo 5 da profecia de Daniel. Nos conta a história que Belsazar, orgulhoso da sua condição de chefe de um grande império, resolveu comemorar, dar uma grande festa e convidou 1000 homens importantes do seu império, do seu reino, para um grande banquete na capital do império. E ali então estavam Belsazar, suas mulheres, concubinas, também aqueles homens com suas mulheres e concubinas, um grande festejo. Foram dias ali bebendo, comendo e naturalmente também exaltando os feitos de Belsazar e do Império Babilônico. E no meio daquele festejo todo, aconteceu uma coisa inesperada, repentina e que deixou Belsazar muito mal impressionado. Diz que ele começou a ficar pálido, suas pernas bambearam, seus joelhos começaram a bater um no outro, porque apareceram uns dedos de mão humana escrevendo uma frase na parede, frase que ele não conseguiu decifrar. E então ele chamou todos os grandes sábios do seu reino, todas as pessoas que ele achava que tinham sabedoria, que tinham capacidade para ler e interpretar aquela frase, e nenhum deles conseguiu. E então a situação começou a ficar desesperadora. Nisso, a rainha-mãe, que estava em outro lugar daquele palácio, ela ouviu os gritos, não só de Belsazar, como também dos seus convivas, e aquele barulho todo levou a ver o que estava acontecendo. Chegando ali, vendo a situação, ela disse: não se apavore, porque aqui no seu reino existe um homem chamado Daniel, que ele é capaz de interpretar, de ler e interpretar essa frase, porque ele é um homem de Deus. A expressão dela, né, evidentemente, no seu paganismo, não foi exatamente essa. Ela dizia que é um homem em quem os espíritos dos deuses estão presentes. Mas essa é a maneira pagã dela dizer que Daniel era um homem que era capaz de falar aquilo que Deus mandava falar, aquilo que Deus estava tentando dizer estava dizendo de fato para Belsazar naquela hora. Então mandaram chamar Daniel. E Daniel então disse: eu vou ler e vou interpretar. Mas antes eu quero lembrar ao senhor que o seu pai, Nabucodonosor, também foi um homem prepotente, orgulhoso, um homem que exaltou-se a si mesmo, até que Deus o humilhou e ele tornou-se como um animal. Comia capim, era molhado pelo orvalho do céu, até o momento em que ele reconheceu o poder e a soberania de Deus, e então ele foi retornado à sua condição humana
e também a sua condição de rei. E a partir desse ponto aqui eu gostaria de ler a passagem, porque é muito longa, então, para encurtar, eu vou ler a partir do versículo 22 do capítulo 5 de Daniel. Daniel dirigindo-se ao rei: e o senhor rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. É por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. O que está escrito é: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, Deus contou os dias do seu reino, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, ou Parsim, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Até aqui a leitura. Essa história foi registrada para nos ensinar que o homem que não reconhece, a pessoa que não reconhece a soberania de Deus e não aceita o seu senhorio, será sempre contada, pesada e achada em falta, como foi o rei Belsazar. Belsazar, ele cometeu grandes erros nessa história toda. Primeiro, ele exaltou a si mesmo. E nessa exaltação de si mesmo, do seu poderio e de suas conquistas, ele mandou buscar nos tesouros do palácio os utensílios que o Nabucodonosor, rei anterior a ele, tinha trazido do templo de Jerusalém, o templo judeu, aqueles vasos, aquelas taças, aqueles copos que eram usados no culto, na celebração do culto israelita. Então eram vasos sagrados, eram utensílios sagrados que ele nunca deveria ter usado para festejar com seus amigos importantes do reino. E ainda mais, né, que usou aqueles vasos para brindar, como diz aqui o profeta Daniel, os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, deuses que eram falsos deuses, que não veem, não ouvem e nada podem fazer. Belsazar, ele estava muito cioso do seu poderio, dos seus feitos, do seu valor como rei, da sua posição. Ele exaltou-se a si mesmo. E a palavra de Deus diz que todo aquele que exaltar a si mesmo será humilhado. Encontramos essa palavra em Mateus capítulo 23, 12, a palavra que Jesus disse, não é? E também encontramos em outras passagens dos evangelhos. Veja só o que diz o versículo 22 aqui, Daniel, falando para o rei. O senhor, que é senhor rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração. E no verso
no verso 23, que é o verso seguinte, lá no final, diz: o Senhor não deu glória a Deus. O Senhor deu louvores aos deuses de prata, bebendo nos utensílios da casa de Deus, e não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. Este é o grande problema do ser humano. Sua autossuficiência, seu orgulho, sua empáfia, sua exaltação, autoexaltação. Pessoas que, a maioria das pessoas, a maioria dos seres humanos, dispensam Deus da sua vida, não reconhecem a soberania de Deus, não aceitam o seu senhorio, e então serão pesadas, serão contadas, pesadas e achadas em falta. Belsazar também, ele cometeu um outro erro. Ele, ao invés de buscar saber aquilo que Deus queria realmente falar para ele através de um homem, de uma pessoa autorizada por Deus, ele buscou os seus sábios, os seus feiticeiros, seus magos, aquelas pessoas todas em quem ele confiava para aconselhá-lo, para orientá-lo. Ele achava que a sabedoria daquelas pessoas iriam ajudá-lo a entender aquela situação. Era uma situação muito crítica. A palavra de Deus diz que ele estava pálido, estava tremendo, as suas pernas estavam bambas, os seus joelhos batiam um no outro, mas mesmo assim, ele tentou todos os recursos humanos, como muita gente faz hoje em dia. Quando enfrenta problemas, dificuldades, confia nas forças humanas. O profeta Jeremias, em capítulo 17, versículo 5, ele diz: maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço, o seu poder, a sua força. Por isso, diz aqui que ele foi contado. Seu poder, seu valor, suas qualidades foram contadas e foi achado em falta. Não é? O seu reino foi achado em falta. Os seus dias foram contados e foram achados em falta. A sua vida foi achada em falta. Belsazar também achou que teria um grande futuro. Aquela festa toda, aquela comemoração toda, aquela celebração era para celebrar o seu poder, para celebrar o progresso do seu reino e para celebrar o futuro do seu reino. Mas, como diz a palavra de Deus, ele foi contado, seus dias foram contados e foram achados em falta. Aliás, a Bíblia diz aqui nesse mesmo texto, no penúltimo versículo, que ele foi morto naquela mesma noite. Naquela mesma noite. Na noite em que ele estava vendo aquelas palavras sendo escritas na parede. Belsazar confiou em ídolos. Essa é uma última coisa que a gente quer falar. Ele confiou em ídolos, deuses falsos. Ídolos de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, diz que esses ídolos são inúteis. O Salmo 115 expressa bem isso. Ele diz assim: os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem,
têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. E o profeta Jeremias, no capítulo 10, ele diz assim: traz-se prata batida de Tarsis, capítulo 10, versículos 9 e 10, né? Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífice, de mãos de ourives. De cor azul e púrpura são as vestes deles. Todos eles são obra de pessoas habilidosas. Mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra treme diante do seu furor. As nações não podem suportar a sua indignação. Então, só existe um Deus vivo, um Rei eterno, todo-poderoso, aquele que não podemos ver, porque ele é espírito. Nenhuma imagem que se possa fazer pode representar verdadeiramente a Deus, por mais bela que possa ser. Feita de ouro, de azul, de púrpura, vestida da maneira mais rica, é apenas um ídolo que tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não cheiram, tem olhos, mas não veem, tem nariz, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nada podem, são inúteis. Se você confia em algum ídolo, em alguma imagem, em algum santo que você coloca lá no altar e se ajoelha diante dele, saiba que é totalmente inútil essa fé e essa confiança, porque ele não pode fazer nada por você. Só o Deus verdadeiro, na pessoa bendita de Jesus Cristo, seu único mediador, é que pode abençoar você, salvar você, curar você e responder às suas orações. Então, a expressão que foi escrita lá na parede foi Mene, Mene, Tekel e Parsim. Quer dizer, você foi contado, seus dias foram contados, foram achados em falta. O seu valor, o seu poder foi pesado e também foi achado em falta. Não é? E o seu reino foi dividido. Naquela mesma noite, a capital da Babilônia foi invadida pelos medos e persas, e o Belsazar e todos os seus companheiros foram presos e mortos, e o reino babilônico foi destruído naquela ocasião. Passou a ser o reino persa, o dos medos e dos persas. Belsazar foi contado, pesado e achado em falta. Eu pergunto, e você? Para que você não seja contado, pesado e achado em falta, então é preciso que você reconheça a soberania de Deus e aceite o seu senhorio. É preciso que você confie apenas na graça e na misericórdia de Deus. É preciso que você faça como Tiago disse lá na sua carta, no capítulo 4. Ele falava sobre aquelas pessoas presunçosas que dizem: amanhã eu vou na cidade tal e vou fazer tal e tal negócio, vou ganhar tanto e tanto dinheiro. Então Tiago diz: você nunca deveria dizer assim, você deveria dizer: se Deus quiser, se Deus permitir, se a graça de Deus me for favorável, então eu serei isso, eu farei aquilo, eu terei isso ou aquilo, porque é assim que é a nossa vida, está nas mãos de Deus. Os nossos caminhos estão nas mãos de Deus. Então, confie apenas no Deus vivo e todo-poderoso, não em nenhum ídolo. Muitas vezes a gente não confia numa imagem de ouro, de prata, de madeira, de pedra, de bronze, de ferro, mas confia num ídolo que a gente forma na nossa mente, na nossa cabeça. A gente cria ídolos para nós mesmos, mas confia apenas em Deus.
como diz o Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Lucas, principalmente no capítulo 12, que você coloque o seu tesouro em Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Que Deus nos abençoe.